Funcionário da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro é morto ao entrar em comunidade para atender ordem de serviço. Mais uma fase da Operação Zelotes tem como um dos alvos economista ligado ao PSDB. Facebook perde mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado em um dia. Áudio mostra pedido de socorro de amigos de Demi Lovato no dia em que a cantora sofreu overdose. No sirens, please, right? Fernanda Takai canta Tom Jobim em clipe novo. Ainda estão a dançar. No futebol, o Felipão está de volta ao Palmeiras pela terceira vez. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. Um funcionário terceirizado da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro foi assassinado por traficantes em uma comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana. A vítima e um colega de trabalho seguiam em duas motos para cumprir uma ordem de serviço. Mas quando eles chegaram ao local, foram surpreendidos pelos criminosos. O crime aconteceu no terceiro dia de trabalho do estudante de Direito Rômulo Faria Silva, de 23 anos. Depois de passar por treinamento na empresa, ele saiu a campo e em companhia de outro funcionário para o primeiro dia de trabalho prático. Rômulo morreu na entrada da favela do Eucalipto, atingido por 2 disparos. O companheiro de trabalho dele não se feriu e pediu socorro. Testemunhas disseram que os bombeiros se recusaram a entrar na comunidade por se tratar de uma área de risco e por falta de equipamentos apropriados para o resgate da vítima. Era acidente de moto. Às vezes também fala que é baleado. Não tem prancha, não tem máquina, não tem escada. Tem água. Aí você vem falar que eu estava ameaçando o senhor? Você está me ameaçando e botando e apontando o dedo. Eu não falei que você está ligando socorro, porque vocês são bombeiros, vocês são para isso. Depois da discussão, o jovem foi levado ao hospital, mas morreu em seguida. Uma testemunha já prestou depoimento. Até agora, os atiradores não foram identificados. Aquela área a gente sabe que é conhecida por ter uma ação do tráfico de drogas. Provavelmente formaram uma pequena boca de fumo ali. É algo que assim, a gente jamais imagina que vai acontecer com alguém tão próximo da gente. Sempre vê na televisão e etc, mas assim, alguém próximo a gente acha que nunca vai acontecer. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira a 10ª fase da Operação Zelotes, que investiga crimes cometidos por integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Entre os alvos agora está o economista Roberto Gianetti da Fonseca, ligado ao PSDB. Foram cumpridos mandados judiciais em 4 estados e em Brasília. 2 empresas e 7 pessoas são suspeitas de participar de um esquema junto ao CARF. O órgão ligado ao Ministério da Fazenda é responsável por julgar recursos a multas aplicadas pela Receita Federal. Ex-diretor da Fiesp ligado ao PSDB, Gianetti é acusado de ter recebido 8 milhões de reais da siderúrgica Paranapanema por meio de uma empresa de consultoria. O economista teria ficado com pouco mais de 2 milhões e o restante teria sido entregue a escritórios de advocacia, que repassariam a conselheiros do CARF que votaram a favor da empresa. A siderúrgica se livrou de uma multa de mais de 600 milhões de reais. Além de Roberto Gianetti, também é investigado o ex-secretário de Comércio Exterior do governo Dilma Rousseff, Daniel Godinho. Foram encontrados indícios de que os envolvidos mantinham contato frequente com os conselheiros. Além disso, há dúvidas sobre a realização da consultoria por Roberto Gianetti. Não há nenhum relatório, nenhuma reunião feita, oficial, nada concreto que tenha sido feito por essa empresa de consultoria. Após a operação, Gianetti se licenciou da função de coordenador geral do programa de governo do tucano João Dória, candidato ao governo de São Paulo. Bom, em nota, Roberto Gianetti da Fonseca afirma serem totalmente infundadas as suspeitas levantadas contra ele e a Caduna Consultoria. A Companhia Paranapanema também negou ter participado de qualquer ato ilegal. O grupo de partidos, conhecido como Centrão, oficializou o apoio à candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República. Representantes do Solidariedade, PP, PR, PRB e Democratas se reuniram nesta quinta-feira em Brasília. Seria fácil vir para um pré-candidato se eu estivesse em primeiro lugar, se eu tivesse disparado nas pesquisas, mas não.
estão vindo por convicção de que nós temos que estar juntos num grande esforço conciliatório. Para fechar a aliança, o Democratas teve que abrir mão da candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em viagem ao exterior, o parlamentar escreveu uma carta em que ressalta que Geraldo Alckmin saberá honrar os projetos do grupo. E um brasileiro foi encontrado morto em Luanda, Angola. Professor universitário de artes cênicas e ator, o goiano Adélcio Cândido, conhecido como Iaro, tinha 41 anos e vivia há 8 no país. Ele havia ido a uma festa no domingo, no último agora, e estava desaparecido desde então. A suspeita é que Iaro foi vítima de latrocínio. O Consulado do Brasil na Angola presta apoio à família que tenta agora trazer o corpo da vítima para ser velado e enterrado em Goiânia. Líderes de Estado do BRICS, o bloco que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, assinaram um acordo para a instalação de uma sede do Banco NDB em São Paulo. Com foco em infraestrutura e empréstimos para projetos de tecnologia, o Banco do BRICS, como também é conhecido, deve ser inaugurado no ano que vem. A primeira sede para as Américas vai contar com uma representação em Brasília, o que deve agilizar o financiamento de projetos aqui no país. Durante a 10ª cúpula do grupo, em Joanesburgo, o presidente Michel Temer pediu maior abertura comercial. Hoje, a regra geral é esta: só somos competitivos quando somos abertos. Abertos a insumos mais sofisticados, a tecnologias mais avançadas, a ideias mais arejadas. Abertos, enfim, a mais investimentos e a mais comércio. Temer também solicitou à China que acabe com as sobretaxas ao frango e ao açúcar brasileiros. Já o presidente chinês, Xi Jinping, aproveitou para enviar um recado aos Estados Unidos. Uma guerra comercial deve ser rejeitada, porque não haverá vencedores. Nesta sexta-feira, os países devem falar sobre a área de aviação. As ações do Facebook despencaram, gente, quase 20% nessa quinta-feira, depois das previsões financeiras para os próximos meses que frustraram os investidores. A rede social informou que a margem de lucro cairá devido aos custos para melhorar a privacidade. Foi a primeira vez que uma empresa perdeu mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado só em um dia. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, teve uma perda aí pessoal de cerca de 16 bilhões de dólares. Faz um movimento, faz um movimento, faz um movimento. As cantoras Isa e Aretusa, referência no universo LGBT, lançaram um clipe do single Movimento. O vídeo explora a cultura cigana com muita dança e gingado. Dá uma olhada. Faz um movimento, faz um movimento, O clipe foi produzido por Felipe Sassi, que já trabalhou com Isa em Pesadão e Ginga. A música está no primeiro álbum de Aretusa, batizado de Mercadinho. Faz um movimento, te hipnotizo e te mostro meu talento. A cantora Anne-Marie continua investindo em parcerias. Dessa vez, o escolhido foi o DJ David Guetta. Eles lançaram a faixa Don't Leave Me Alone com uma mensagem romântica e um clipe bem fofo, todo em animação. Esse ano, a loira entrou para o ranking das 5 mais tocadas nas rádios britânicas com os singles Friends e 2002. David Guetta também está em alta, viu? A nova música dele, Flames, já entrou para o 7º lugar nas paradas do Reino Unido e está em 2º na França. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. A imprensa americana divulgou um áudio da ligação com um pedido de socorro feito por amigos da cantora americana Demi Lovato na noite em que ela sofreu uma overdose dentro de casa em Hollywood. A chamada durou pouco mais de 4 minutos. Uma voz calma de um homem que não se identificou pede por uma ambulância com urgência, mas com a sirene desligada. You should be hearing the sirens real soon. No sirens, please, right? No. This is a medical emergency. I don't have control over that. Demi foi internada na terça-feira depois de participar de uma festa no dia anterior. A droga usada pela cantora não foi divulgada e a família pede respeito em relação às especulações. A
A imprensa de Los Angeles também apurou que há algumas semanas, amigos e parentes tentaram internar a estrela pop de 25 anos. Eles perceberam a recaída de Demi na luta contra as drogas, mas a artista teria recusado o tratamento especializado. E o Grupo Sepultura anunciou em suas redes sociais um show em São Paulo, anote aí, no dia 27 de outubro. Antes, os metaleiros levam a turnê do álbum Machine Messiah pela Europa, gente. Os ingressos da apresentação por aqui já estão à venda. Por falar em música, é o seguinte, a gente tem quadro novo aqui no Leitura Dinâmica. Se você tem uma banda ou até canta sozinho ali com um instrumento, aproveite essa oportunidade aqui. A gente sempre fala de música, então imagine só o seu grupo aparecendo na nossa telinha. Pode ser de qualquer estilo, pop, rock, sertanejo, jazz, enfim. A gente vai receber os vídeos enviados e aí selecionar alguns clipes para incluir aqui no nosso jornal. Que tal? Quer participar? Então acesse aí, o show é seu, corre lá no site da Rede TV para fazer a sua inscrição, redetv.ol.com.br/leitura dinâmica/inscreva-se. É importante, viu, mandar o vídeo já no YouTube ou em alguma rede social para a gente puxar de lá, ok? Estou esperando seu talento aqui. E a vida de Paul Walker, eternizada na franquia Velozes e Furiosos, vai ganhar um documentário. O filme marca os 5 anos da morte do ator, lembrado como carismático, gentil e do bem. No roteiro, vários depoimentos de familiares, amigos de infância, tem colegas de trabalho também. Paul Walker morreu aos 40 anos depois de um trágico acidente em 2013. Foi um acidente de carro. I Am Paul Walker vai estrear no dia 11 de agosto em um canal de TV americano. Por enquanto, ainda não há data para o Brasil. Agora a gente vai mostrar uma cena de bastidor. É uma batalha épica entre Thanos e os Vingadores no filme Guerra Infinita. Roda aí. Bring me Thanos! Destaque para a grande batalha final entre os heróis e Thanos. Stark. How do you know my name? I know your soul. Os principais atores do longa aparecem pendurados por cordas, lutando, pulando. E claro que essa cena marcante não poderia ficar de fora, né? Robert Downey Jr., Chris Pratt, Tom Holland e os produtores contaram um pouquinho como foi participar da filmagem. This is our first day. Here we are in Pinewood in Atlanta, and it's actually pretty unbelievable. You can actually engage in this collaborative, creative conversation about what should this look like. Do cinema para o universo dos games, o jogo Fórmula 1 2018 teve mais novidades anunciadas. Olha só, o modo carreira foi o que mais recebeu melhorias. As decisões tomadas fora das pistas aí prometem impactar diretamente agora no desempenho da corrida. Além disso, cada time terá suas qualidades e defeitos, trazendo uma realidade ainda maior. A novidade chega no dia 24 de agosto. Mais de 850 imigrantes africanos entraram no enclave espanhol de Ceuta. Eles pularam os 2 muros metálicos com armas brancas e atacaram os policiais. Houve confronto e cerca de 150 pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas, apenas 10 eram guardas da fronteira. O grupo que invadiu o território correu em direção ao centro de acolhimento aos estrangeiros. Terminou nesta quinta-feira o prazo determinado por um juiz federal americano para que os Estados Unidos devolvessem as crianças separadas de suas famílias. Um balanço divulgado agora à noite pelo governo norte-americano aponta que 1.820 menores já estão com os responsáveis. 711 continuam em abrigos. Isso porque muitos pais já foram deportados ou estão presos. O Itamaraty divulgou que 10 crianças brasileiras ainda estão em unidades de Chicago e Houston. Bom, o desejo de muita gente é trabalhar com o que se realmente gosta, não é? Na Semana de Vela de Ilhabela, a nossa reportagem encontrou histórias incríveis de pessoas que fizeram da profissão um estilo de vida. Como foi o seu dia hoje? Pegou um trânsito? Foi para o escritório?
Aguentou aquele chefe mal-humorado? Calma, nunca é tarde pra mudar. A Thalita largou a vida dela e agora é tripulante do veleiro Fernande. Aqui, ela é responsável pela organização do barco nas expedições para a Antártica. Organizar é o meu maior prazer, então etiquetar, deixar tudo em ordem, com um número grande de pessoas, a gente pode acomodar até 12 pessoas, realmente pode ficar um caos a bordo. Já o trabalho do Heitor é registrar o mundo pelas lentes de uma câmera. Maravilhoso, né? Minha especialidade é documentário, então viajo muito filmando sempre para lugares diferentes, inusitados e aqui nesse caso Antártica. Agora, de todas essas profissões, quem tem a mais legal é o Harry. Aquele Golden ali de 4 anos que fica só curtindo esse visual numa boa. Isso sim é vida. Pelos ao vento e puro glamour. Fernando Navarro, da Semana de Vela em Ilhabela, para o Leitura Dinâmica. No desembarque do Palmeiras na capital paulista, Maurício Gagliotti, presidente do Verdão, até desconversou sobre quem seria o novo técnico da equipe depois da demissão de Roger Machado. Tem alguém perto de fechar, não? Não, por enquanto ainda não. Técnico mais experiente, Vamos ver, vamos pensar. Depois de pensar por algumas horas, veio a confirmação. Luiz Felipe Scolari é o treinador do Palmeiras. Essa será a terceira passagem do comandante pelo Alviverde. Felipão está em Portugal e deve chegar no começo da próxima semana. O contrato vai até 2020. O brasileiro Malcom foi apresentado pelo Barcelona. O atacante chegou a ser anunciado como reforço da Roma, mas o Barça atravessou o negócio e fechou com o Bordeaux. Meus agentes que se encarregavam sobre isso, sobre contratos, quem vai assinar, e escolhi o Barcelona pelo meu sonho e também por jogar ao lado dos melhores do mundo que está no Barcelona. O vínculo é por 5 temporadas. Ele custou cerca de 184 milhões de reais aos cofres da equipe blaugrana. Olha, a Leitura Dinâmica foi conversar com o elenco do espetáculo A Peste, que é baseado no romance publicado em 1947. A montagem fica em cartaz no Rio de Janeiro até o fim desse mês, hein? Tem que correr. Imagine só uma cidade inteira contaminada por uma doença incurável e fatal. Só se fala nela, a temível peste bubônica, transmitida pelos ratos que invadem o lugar. O espetáculo é um monólogo de 50 minutos. E quem conta a história é o médico, vivido por Pedro Osório. Em uma bela manhã de primavera, eu saí do meu consultório e eu tropecei num rato. Foram 2 anos de estudo e preparação. O ator mergulhou no universo de um dos maiores autores da língua francesa. Eu li bastante coisa dele. Procurei, inclusive, comprar tudo que tinha de Albert Camus. Eu fui buscando para poder ter como apoio. A peça é uma adaptação, um recorte do romance de Albert Camus. A peste não é a doença em si, mas uma alegoria. E traz uma crítica à invasão nazista durante a Segunda Guerra Mundial. É o olhar do narrador, que é o médico Bernard Rieu, que está contando como ele viu essa peste e qual a relação dele com aquela situação. Intrigado, eu comecei minhas visitas médicas de rotina pelos subúrbios, onde moravam os pacientes mais pobres. Publicado em 1947, o romance não poderia ser mais atual. Para a diretora Vera Holtz, a ameaça só mudou de cara. A gente está vivendo um tipo de peste no Rio de Janeiro, né? Porque talvez a proximidade da morte também e o problema da segurança. Eu acho que você ter medo o medo ele impede a ação. Houve no mundo tantas pestes quanto guerras. E as pestes, como as guerras,
encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Leitura de volta com a música Estrada do Sol, de Tom Jobim, só que numa versão diferente, na voz mais suave de Fernanda Takai. Essa canção está no último álbum dela, que se chama O Tom da Takai. É uma homenagem, claro, ao maestro e aos 60 anos da Bossa Nova aqui no Brasil também. Para o repertório, a Takai escolheu 13 canções especiais. É com esse som, então, que eu me despeço. Uma boa noite para você, bom descanso. Amanhã tem mais. É de manhã, vem o sol, mais os pingos da chuva que ontem caiu. Ainda estou